importante é porque a gente tem que fazer os logs, né? Porque qual é a ideia de a gente começar a utilizar log na nossa aplicação? A ideia de log é que muitas vezes tem coisas que podem dar errado em produção que a gente fica muito difícil de rastrear se você saber o que é que está acontecendo, né? Então, vamos dizer que você tentou, sei lá, criar um usuário. Aí deu um erro lá específico que para o cliente só retornou o erro interno. Aí o cliente chega para você e diz, cara, tô com esse erro aqui, o que é que está acontecendo? E você, se você não tiver log, você vai ficar perdido, né? Você vai chegar lá no sistema de log do sistema, da sua aplicação, e você vai ver que não tem nada, nenhuma informação registrando aquilo. Então, é uma boa estratégia a gente tentar logar todos os eventos possíveis que a gente consiga rastrear alguma determinada feature, algum determinado acontecimento naquela nossa aplicação, né? Seja alguma coisa estranha, alguma coisa que estava errada ou não. Então, a ideia do login é a gente registrar como o sistema está se comportando, né? E gerando informações que, que vão sendo adicionadas de acordo com o uso do sistema, o do usuário no sistema. Então, se a gente tem um log organizado, a gente consegue saber que ele, pô, antes ele fez isso, depois a gente fez isso, a gente consegue tentar reproduzir o passo a passo do cliente e ver se a gente pega o mesmo erro. Então, a gente consegue começar a rastrear essas atividades e começar a dizer onde está acontecendo cada problema, né? Aqui embaixo eu coloquei um pouco de um link explicando um pouco de como é que funciona, os melhores locais e como é que a gente uma boa estratégia para utilizar log, mas umas práticas comuns e melhores práticas que a gente tem para a utilização de logs é a gente definir, deixar algumas coisas bem estruturadas, né? Quando a gente for começar com a nossa aplicação. Por exemplo, definir quais são os eventos que a gente vai logar. Ó, então, é interessante eu saber que eu quero logar tudo que acontece quando eu vou iniciar a minha aplicação, para ver se tem algum erro ali na hora de iniciar. Erros de sucesso ou de erro de acordo com o banco de dados. Então, pô, se der algum problema no banco de dados, é legal a gente logar. Ou enviou e-mail, é legal a gente saber se enviou e-mail ou não. Então, tem vários locais e eventos que seja interessante a gente rastrear e colocar um log para entender que o usuário chegou até ali, que em determinado canto deu um erro específico, né? Então, é interessante a gente rever o que é que eu tenho na minha aplicação, que são esses vários pontos. Então, a gente rever ali quais são os importantes e o que é que vale e o que é interessante a gente ter de informação naquele ponto. Ó, entrou nesse controller, entrou nesse método, então foi exatamente aqui que deu erro, fica muito mais fácil. Ou seja, você chegar no seu log e saber exatamente qual foi o método, qual foi a classe, qual foi a entrada que deu erro, cara, é muito fácil você resolver. Você só vai lá, tenta reproduzir a mesma entrada de código que deu erro e você vai ficar muito mais fácil de encontrar, né? Uma forma também de a gente ajudar a gente a encontrar esses erros e as mensagens que estão acontecendo é a gente utilizar o conceito de contexto. Contexto é você definir da onde aquele log está acontecendo, né? Então, você bota lá no começo o nome do log, você bota o nome da classe, você bota o nome do método, da classe com método, você pode botar que foi feito em determinado módulo específico. Dessa forma, quando você vê um erro, você não vai saber, você vai saber de onde veio aquele erro já de forma instantânea. Tipo, você botar aqui, ó, sei lá, erro na criação na hora de salvar no banco de dados. E você só botar, só ver essa telinha, essa letrinha vermelha lá no seu log, vai ser difícil identificar aonde é que ela aconteceu. Mas se você bota, por exemplo, que foi no contexto de user, né, você já vai ver lá. Ó, no user aconteceu esse erro. Outra coisa que é importante a gente fazer no log, a gente não pode salvar informações sensitivas, certo? Por exemplo, password não é legal a gente salvar, não, não é legal a gente ficar salvando o e-mail completo, o endereço completo da pessoa. Informações que possam identificar aquele usuário de alguma forma, não é interessante a gente salvar, mas a gente pode salvar coisas que ajudem a gente a, a rastrear no nosso banco de dados, certo? Você pode salvar o ID do usuário,
A gente pode salvar a data que determinada coisa, informação aconteceu. Agora, não é até contra as leis de segurança de dados, a gente não pode ter informações que a gente consiga identificar o usuário fora do nosso sistema, sabe? Então, se alguém pegou o log aqui, aí está lá o e-mail do cara, o password, o telefone dele e o endereço que o cara tem. Então, qualquer hacker que pegar o log do sistema já vai ter todas essas informações da lista de usuário. Então, isso aí não é uma boa prática, né? Então, é interessante que a gente consiga capturar os logs de diversas fontes, para a gente ter certeza que da onde está vindo o erro, né? Então, na nossa infraestrutura, é bom a gente ter log para saber o que é que deu erro lá ou não, na hora de inicializar a nossa aplicação, do lado do banco de dados. Quanto mais logs a gente tiver diferentes fontes, melhor para a gente, porque ajuda na identificação dos nossos dados. E uma outra estratégia também é a gente centralizar para que esses vários logs a gente consiga acompanhar de um único local, né? Para que a gente não precise ficar indo em várias fontes diferentes. Então, hoje em dia tem várias ferramentas, inclusive online, tem o Dash, ou outras de erro que a gente consegue. Até no Firebase dá para você colocar também a logs, a gente usa mais Analytics. Então, é uma boa estratégia a gente encontrar uma forma de centralizar, seja no arquivo, seja algo do servidor, algum site para a gente utilizar, certo? Ou seja, até no próprio banco de dados. Isso é outra estratégia boa também, porque quando a partir do momento que a gente começa a pegar vários dados e várias logs de várias fontes diferentes, de várias situações, em algum momento a gente vai ter que pesquisar e tentar encontrar esses logs, o que é que está, para a gente identificar o que é que aconteceu, né? Então, à medida que o sistema está começando a crescer, você pode ver que os logs vão acontecer o tempo todo. Então, a gente vai ter ali milhares e milhares de centenas de linhas de log que estão identificando várias situações. Então, quando o sistema começa a crescer, é interessante que a gente tenha uma forma de indexar, que a gente consiga filtrar e pesquisar por esses logs de uma forma mais fácil, né? E fazer uma analytics nele. Inclusive, tem ferramentas, né? A gente vai ver o Central.io aí, que ajuda nisso também, né? A identificação. Outra coisa legal também é a gente configurar uma forma de acompanhar os erros em tempo real, certo? Então, tem vários tipos de logs que a gente vai ver. A gente tem um log que você é apenas uma descrição, que é o verbose, que a gente usa só para logar algo informativo. Tem o warning, que a gente pode logar algo que a gente precisa ter um pouco mais de atenção. E tem os erros que a gente pode logar e até mandar, sei lá, por e-mail, pode registrar no site. E o log level é sempre logar no level correto, certo? Então, o log level, ele é o que diz qual é o nível de erro que está acontecendo. Se vai ser algo que eu preciso ter atenção exclusiva, se é um erro, se é só um informativo, se é só algo para debug, que a gente pode botar lá o debug, então ele não vai mostrar o tempo todo. Então, são algumas boas práticas que é interessante a gente lembrar quando a gente estiver pensando em começar a adicionar logs na nossa aplicação. Ou seja, sempre pensar nisso antes, né, quando a gente começar a implementar. O Nest.js, ele vem com uma classezinha logger já construída acima dele, então a gente pode só criar uma nova instância e começar a utilizar ele dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado método. Se a gente tem aqui o nosso serviço aqui embaixo, onde a gente cria apenas uma instância do nosso logger, passando aqui um string que vai ser o nosso contexto. Nesse caso aqui, ele está dizendo, olha, logger, todos os loggers que eu der dentro dessa classe aqui, utiliza esse contexto aqui, que vai ser o nome da minha classe. Então, quando eu chamasse esse do something aqui, ele ia mostrar esse log e antes dele, ele ia mostrar para mim o nome da classe, MyService. E tem outra estratégia também que é a gente criar o nosso próprio logger customizado, né? A gente estende ele do console log, que o console log implementa o service log, que tem todas esses métodos que a gente vai precisar. Então, o que a gente vai fazer aqui é isso, a gente vai entender um pouco como é que funciona o Logger e a gente vai criar uma classe também customizada
para ajudar a gente a trabalhar com, com esses métodos, né? E fazer de uma forma customizada, onde a gente consiga ter maior controle sobre tudo que a gente está fazendo. Ou seja, se você quiser fazer alguma outra coisa, ah, quando acontecer algum desses logs, você pode sobrescrever ele, certo? Por exemplo, no lugar da gente utilizar esse log aqui simples, a gente vai criar um customizado, por exemplo, que quando der um erro específico, a gente, sei lá, manda um e-mail para o usuário. Ó, cara, esse tipo de erro aqui eu quero velocidade. Então, a gente pode configurar para mandar uma mensagem de texto para o nosso celular, para mandar um e-mail. Ou a aplicação caiu, a gente pode... Tudo isso a gente consegue configurar, sabe? Então, a gente vai ver como configurar, como criar um logger customizado, como é que a gente se inicia ele na prática. E também aqui a gente tem a descriçãozinha do nossa documentação. O logger, o type ele também tem uma configuração de logger, onde a partir do momento que a gente ativa ela, todos os selects e inserts, tudo que acontece no banco de dados, todos os scripts que são gerados para dentro do banco de dados, ele, ele vai salvar esse log, vai mostrar para a gente o que é que está acontecendo. Então, isso é muito bom quando a gente começa a pegar alguns erros de banco de dados, onde a gente começa a, sei lá, esquecer uma cláusula específica, ou um campo que não está construindo a URL da forma correta, está faltando relacionamento, que não está retornando. Então, ele mostra para a gente aqui o select, que foi utilizado, e a gente consegue rastrear de uma forma mais prática, né? Então, bora ver aqui como é que a gente fica isso na prática. Tá. Vou criar aqui a nossa aplicaçãozinha, certo? Eu vou começar a utilizar aqui, ó, o get users. Eu vou usar o get users para a gente ter como exemplo. Vamos lá, install. Aí vocês podem ver, porque eu sempre pego o que a gente terminou na versão anterior para fazer o da próxima aula. Então, tá tudo batendo bem direitinho com o escrito, alinhado com os slides da gente. Vamos ver se vai dar erro agora. Você pode ver que isso tudo aqui, ó, é tudo log, já dizendo tudo o que aconteceu com a gente. Ó. O type dependence foi inicializado, o passaporte foi inicializado, todos os módulos aqui que foram inicializados, suas dependências, ou seja, ele já fala tudo para a gente. Aqui, ó, todas as rotas que foram mapeadas, ó, todas essas rotas aqui foram mapeadas. Isso aqui já é interno do próprio Nest, certo? Ele já tem internamente essa configuração. E a gente pode sobrescrever, tem várias formas de sobrescrever o log do NES, mas se a gente quiser sobrescrever esses loggers aqui, a gente tem que adicionar um novo logger aqui, passando como referência. Então, vamos dizer que a gente... logger... Vamos dizer que a gente quer utilizar aqui, nesse caso, um logger customizado só para essa parte inicial. A gente consegue só criar uma nova instância do log e utilizar ele para o que a gente vai colocar e vai tentar colocar dentro dele, certo? Então, se a gente quiser usar criar um log totalmente customizado, a ideia é que a gente crie custom logger, a gente extend esse carinha aqui, ó, console logger. O console logger, ele faz uma implementação do logger service, ou seja, a gente pode implementar o logger service do jeito que a gente quiser,
Mas só, o problema é que é o seguinte, se a gente der um implementos aqui, ó, no Logger Service, você vai ver que a gente vai ter que implementar uma porrada de métodos, né? Tudo do jeito que a gente quiser para poder conseguir trabalhar com ele. Se a gente apenas estender o nosso console logger, ele já vai trazer para a gente todo, ele já vai trazer para a gente a extensão de todos esses módulos, todos esses logs que a gente tem, né? Quais são os logs que a gente tem, que a gente pode ter? A gente pode ter o log, a gente pode ter o erro, a gente pode ter o warn, a gente pode ter o debug, verbose, a gente pode trabalhar com os logs levels. Então, se eu quero só sobrescrever um cara específico, eu posso só botar aqui, ó, vamos pegar um aqui, vamos sobrescrever o logger. Quando eu sobrescrever esse logger, eu quero que agora ele logue de uma forma diferente. Então, ó, só o fato de eu estar fazendo isso aqui, ele já vai utilizar esse logger para mim e vai logar chamando esse método aqui, ó. Esse método aqui está passando no console log, normalzinho. Se eu quiser chamar a mesma lógica, só faço logger.log. A partir do momento disso, ele já vai chamar o padrão dele, que é com as coresinhas bem bonitinhas, bem organizadozinho aqui, internamente, dentro do log. Ou seja, mas aqui, se eu quisesse fazer qualquer outra coisa, eu poderia ter uma lógica de fazer qualquer outra coisa que a gente quisesse. Manda para, salva no arquivo, você manda e-mail. Então, essa lógica poderia estar aqui. Então, além de lançar essa informação aqui, e fazer a mesma coisa, mostrar no nosso log, que a gente iria conseguir ver na nossa aplicação, a gente conseguiria ter uma funcionalidade diferente aqui para ele, certo? Então, essa é uma das opções que a gente tem. A gente pode só sobrescrever todos os nossos logs. Só que tem uma coisa, se a gente utilizar o nosso log aqui, a gente não vai ter vantagem dele, vai utilizar muita vantagem dele, no nosso injection, ou seja, a gente não ia conseguir utilizar ele, fazer um injection em todos os outros serviços. Então, a ideia é que a gente consiga criar esse custom log aqui dentro do nosso módulo e injetar ele, inicializar ele de alguma forma, para que a gente consiga trabalhar com ele, reutilizar essa lógica dele, certo? Então, para fazer isso, uma dica que eu dou é a gente sempre criar um módulo de logger aqui e começar a implementar de acordo com o que a gente vai precisar, certo? Então, aqui, ó, a gente cria aqui, eu já peguei a colinha da gente, eu criei um novo logger service, que ele vai ser estendendo aqui do nosso logger, e ele vai fazer todo o override das funções, certo? Isso aqui eu vou explicar mais para frente, como é que isso funciona no transporte, mas ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai jogar a mesma função e vai fazer uma lógica extra, que é usar o nosso transporte aqui, ó. Então, uma vez que a gente inicializa ele e joga e joga o nosso serviço dentro de, e joga o nosso serviço dentro de um módulo, tudo que a gente precisa fazer depois é só jogar ele aqui e exportar. A partir do momento que a gente exporta o nosso serviço, aí a gente já consegue reutilizar ele em qualquer outro local do nosso módulo. Então, usando a mesma lógica, ó, a gente vai vir para cá, a gente vai utilizar o nosso logger para fazer as importações que a gente precisa e vai trabalhar com ele em outros módulos, ou seja, a gente já consegue importar esse módulo aqui no nosso app module, e a gente já consegue reutilizar ele em alguns pontos da mesma forma. Tá? Então, é assim que a gente cria um logger customizado, e a vantagem de ter um customizado é que a gente consegue ter controle sobre tudo dentro dele, certo? Então, agora a gente vai ver um pouco dos loggers transportes. O que são os transportes e como eles funcionam, né?
O transporte é uma estratégia onde a gente tenta centralizar ah, todos os locais, possíveis locais que a gente vai colocar o nosso logger. Então, vamos dizer que a gente quer fazer um logger aqui e a gente quer que esse logger da gente seja salvo no arquivo, mas eu quero também que ele vá para uma plataforma online onde a gente consiga rastrear. Então, para a gente não ter que criar dentro do nosso Logger Service várias lógicas específicas, a gente vai criar aqui essa ideia de transportes. O que é o transporte? O transporte, ele vai ser uma classe onde ele vai ter uma lista de locais que vai dizer para onde é que a gente vai implementar. Então, é o seguinte, vai ser uma lista de locais onde eu quero logar aquela minha aplicação. E cada local que eu quero salvar essas informações do meu dado, eu vou chamar ele de transportes. Então, a gente vai ter uma lista de transportes, e quando eu chamar aqui o método de add transport, eu vou adicionar um transporte a ele, certo? E tudo de forma interessante que a gente faça através de interface. Então, a gente vai criar uma interface de transporte, onde ela vai ter só um log, certo? E todo mundo que implementar nossos transportes vai ter que implementar essa interface aqui para ser utilizado por a gente. Então, quando a gente for lá no nosso serviço, eu vou dizer aqui que eu vou receber uma lista de transporte, e a lista de transporte vai ter uma lista dessa interface aqui, o Transport Interface. O Transport Interface, a gente vai mostrar como é que eles funcionam, certo? Então, tá clara essa questão aqui de o que é o transporte. Os transportes vão ser as várias fontes que a gente vai salvar o nosso log, certo? Então, a ideia é que a gente cria aqui uma forma customizada e abstrata, onde a gente consiga ah, trazer todos eles para dentro de uma só classe, e que a gente não precise ficar criando de forma única e específica para cada um. Ou seja, no lugar da gente ter aqui uma lógica para log file, send e-mail, log online, eu vou pegar cada um desses aqui, vou salvar dentro de um transporte e vou jogar dentro dessa minha classe, para depois que eu ir nela, eu apenas vou olhando um por um e logando a mensagem. Isso aqui economiza para a gente um pouco da usabilidade, né? Da gente começar a utilizar melhor essa questão. Um dos transportes que a gente vai utilizar é o Sentry, certo? Que o Sentry ele é uma plataformazinha onde a gente consegue ter acesso e ter um controle melhor sobre as ferramentas que a gente tem. Então, todos os erros que a gente for colocando, ele vai mostrando aqui de acordo com o que aconteceu, e a gente consegue acessar ele, ter mais detalhes sobre o que é que aconteceu. Então, aqui ele diz aqui, ó, deu esse erro aqui, onde o name token expire is not defined. Então, a gente já consegue rastrear aqui, ó, que esse erro aconteceu no handlebar. Então, a gente já diz, já dá mais detalhes onde é que foi que aconteceu aqueles erros, e quanto daquele erro está acontecendo ou não, se a gente já conseguiu resolver ou se a gente não resolveu. Então, a gente consegue ter um controle muito melhor em relação a isso. E a gente consegue também ter acesso ao projeto em real time, né? Então, uma vez que a gente configurar aqui, a gente vai ver que os erros podem acontecer, vão acontecendo aqui em real time, e a gente consegue testar e validar de forma melhor. Então, basicamente, o Sentry ele é uma plataforma para a gente trabalhar melhor com essa questão dos logs, né? O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma configuração, a gente vai criar um transporte, que ele vai implementar aquela nossa interface de logar. E dentro daquela interface, a gente vai dizer o que é que a gente quer que esse método faça. Então, ou seja, a gente vai adicionar o nosso primeiro transporte.